Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 49, nós vamos falar sobre tipos de sistemas. Bom, nós vimos em aulas anteriores o sistema de equação do primeiro grau, né? Como a gente resolve o sistema de equação com duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas. Nós vimos dois métodos, o método da adição e o método da substituição. Todos os exemplos que nós vimos tinham solução, a gente conferia lá e dava tudo certo e ok. Mas nem sempre isso acontece. Alguns sistemas vocês vão encontrar que não tem solução, ou tem um monte de soluções, tá? Ou que tem apenas uma solução igual àqueles que nós resolvemos até hoje, tá? Então a gente tem três tipos de sistemas diferentes. Tem aqueles que tem só uma solução, não tem outra, é só aquela e pronto. Esses que vocês já conhecem, igual a gente... os exemplos que a gente viu eram todos assim, né? Só tinha uma solução. Tem aqueles sistemas que tem infinitas soluções. Qualquer número que você jogar ali para o x e para o y dá certo. Tá? Lógico, um dependendo do outro. Se eu jogar um para o x, o y vai dar tanto, deu um parzinho. Se eu jogar dois para o x, o y vai dar tanto, deu outro parzinho. Então, tem esse tipo de sistema que tem infinitas soluções. E tem aquele sistema que não tem como resolver de jeito nenhum, que a gente fala que ele é impossível. Como que a gente reconhece isso? Para a gente saber, a gente precisa resolver o sistema. Por qual método? Pelo método que eu quiser. Esse primeiro sistema eu resolvi pelo método da substituição, porque como faz um tempinho que a gente só está vendo o método da adição, né, vocês acabam esquecendo. Então, eu resolvi pelo método da adição, para a gente relembrar um pouquinho também como que é a resolução por esse método. Eu tenho aqui esse sistema, x mais 2y igual a 4, 3x menos y igual a 5. Se eu quisesse resolver pelo método da adição, eu teria que usar a propriedade da multiplicação, multiplicar alguma das duas, porque do jeito que está não tem como. Eu escolhi fazer pela substituição. E quando a gente faz pela substituição, a gente sempre escolhe aquela incógnita mais facinha, que no caso meu aqui é o x, não tem ninguém multiplicando, ele está sozinho, tá? Então, eu resolvi isolar o x. Esse 2y positivo passa para o segundo membro negativo. Então, o que eu fiz? Deixei o x sozinho, x igual a 4 menos 2y, tá? Esse x igual a 4 menos 2y, que eu achei lá em cima, eu vou substituir na equação de baixo. Por isso que a gente chama de método da substituição. Então, esse x aqui, eu vou substituir ele aqui, certo? Então, vamos lá. Pego a segunda equação, 3x menos y igual a 5. No lugar do x, eu coloco 4 menos 2y. Parênteses é importante, porque o 3 está multiplicando todo mundo. E aí, nós vamos ter que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Menos y igual a 5. Então, aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais com menos dá menos. Então, 12 menos 6y menos y igual a 5. Tudo que tem y no primeiro membro, que não tem, passa para o segundo membro com o sinal trocado. Aqui eu tenho menos 6y com menos y, vai dar menos 7y. Eu devo 6, eu devo 1, eu devo 7. Então, menos 7y. Esse 12 positivo passa para cá, negativo. Então, menos 7y igual a 5 menos 12. Menos 7y igual a menos 7, é o que eu falei para vocês. 5 menos 12. Sinais contrários, a gente subtrai, dá 7. Conserva o sinal do maior. Eu devo 12, mas eu só tenho 5. Então, eu vou continuar devendo 7. Aqui é aquele caso, posso multiplicar por menos 1 ou posso passar dividindo da maneira que está. Menos 7 dividido por 7 e dá 1, tá? Porque menos com menos dá mais, acaba dando a mesma coisa. Esse y aqui, eu vou voltar lá naquela equação que eu isolei o x, vou substituir ele aqui e vou achar o x. Então, x igual a 4 menos 2y. No lugar do y, eu vou colocar 1. X igual a 4 menos 2, lembra que, ó, multiplicação primeiro, 2 vezes 1, 2. X igual a 2, achei a solução 2 e 1. E como de costume, a gente vai conferir para ver se está correto. Então, ó, 2, aqui 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4, ok.
3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Ok. Está resolvido o meu sistema. Eu só tenho uma solução, só 2 e 1. Nenhum outro par ordenado dá certo aqui. Então, quando eu só tenho uma solução, a gente chama esse sistema de sistema possível determinado, tá? E a gente pode abreviar com SPD. Possível, porque ele tem como resolver, e determinado, porque ele só tem uma solução. A solução dele está determinada. Agora, vamos ver esse sistema aqui, ó. Eu tenho um sistema com duas equações, 2x mais 2y igual a 5, 4x mais 4y igual a 10, e eu vou tentar resolver ele. Posso resolver pelo método da substituição, posso resolver pelo método da adição. Esse eu escolhi resolver pelo método da adição. E aí, para resolver pelo método da adição, como observando aqui, a gente não consegue cortar ninguém do jeito que tá, a gente precisa usar a propriedade da multiplicação. Então, aqui tanto faz. Se eu quiser cancelar o 4, eu vou ter que multiplicar de cima por menos 2, para poder cortar. Se eu quiser cancelar esse daqui também, tá? Então, eu multipliquei a equação de cima por menos 2. Ficou menos 4x, menos 4y, menos 10. E aí, a de baixo eu repeti. Então, a minha ideia era cancelar o x. Cancelei o x aqui, ó, cortou. Só que o que aconteceu? Cancelou o y também. Menos 4 mais 4 também dá 0. E aí ficou 0y igual a 0. Isso daqui é algo indeterminado. Por que a gente fala que é algo indeterminado? Não é impossível, tá? É indeterminado. Por que indeterminado? 0 vezes quanto dá 0? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes raiz de 7, 0. 0 vezes meio, 0. 0 vezes menos 5, 0. Ou seja, quantas soluções o y pode ter? Infinitas. Qualquer número que eu jogar aqui no lugar do y, ó, porque eu passaria aqui agora o 0 dividindo, né? Ficaria 0 sobre 0. E 0 sobre 0 a gente chama de... é uma indeterminação, né? 0 sobre 0 não tem como a gente determinar. Então, aqui, o y pode assumir qualquer valor. Como o y pode assumir qualquer valor, o x também vai ter um monte de valores para ele. Então, a gente fala que esse sistema ele tem infinitas soluções. Ele é possível, porque dá para resolver, porém, ele é indeterminado. Então, sistema possível indeterminado, e a gente pode abreviar com SPI. Aí, pessoal, por exemplo, ó, vou jogar uma solução. Vamos supor, então, vou falar, então, eu quero y igual a 1. Se eu quero y igual a 1, a partir do y igual a 1, eu vou lá e acho x, né? Porque aí ficaria 2x, aqui fica 2, né? Joga esse pra lá. E aí, assim, eu quero x igual a 3. O y igual a 3. Então, a partir do y igual a 3, eu vou lá e acho um x. Quer dizer, não é qualquer número para o x, qualquer número para o y. Eles estão em pares. São infinitos pares ordenados. Se o y for 5, aí eu tenho que substituir lá, o x vai dar um certo número. Se o y for 20, eu substituo lá, o x dá um certo número. Tem infinitos pares que resolvem esse sistema, tá? E aí a gente fala que ele é possível indeterminado. Então, nos dois casos é possível. O primeiro caso é possível determinado porque ele só tem um par ordenado como solução. No segundo caso, ele é possível indeterminado porque ele tem infinitos pares como solução. É só eu ir jogando valores que eu vou achar um monte de valores para ele. E agora, mais esse sistema aqui, ó. X mais y igual a 7. Menos x menos y igual a 8. Eu tenho que descobrir dois números que satisfazem essa equação. Então, vamos lá. Resolvi também, escolhi fazer pelo método da adição, porque tá bem facinho, né? Dá para cortar. Se quiser fazer pelo da substituição, também pode. Então, eu vou somar. Aqui cortou. Só que aí, y menos y também deu 0, né? Y menos y igual a 0y. 7 mais 8 igual a 15. Esse 0 que está multiplicando, passou dividindo. Não existe divisão por 0, tá? Não existe. Esse aqui, ó, esse símbolo aqui, esse E ao contrário, cortadinho, significa que não existe.
Não tem como eu dividir um número por zero. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. 0 dividido por 15 dá 0. Porque o 0 tá lá em todas as tabuadas. Né? 0 dividido por 2 é 0. Por quê? Porque 2 vezes 0 é 0. 0 dividido por 3 é 0. Porque 3 vezes 0 é 0. Mas 15 dividido por 0... impossível. 0 vezes quanto dá 15? Não tem, não existe nenhum número multiplicado por 0 que dá 15. Então, não tem como resolver esse sistema, tá? Como ele não tem nenhuma solução, ele é impossível. Não existe dois números que somados dão 7 e que eles negativos somados dão 8. Não existe, não tem como resolver esse sistema. Quando isso acontece, geralmente vai ser isso, tá, pessoal? Vai cair numa divisão por 0, vai ser impossível. Caiu numa divisão por 0 é impossível. E aí não precisa nem voltar para achar o x, porque não tem como. Nesse caso, a gente fala que a solução do sistema é vazia, tá? A solução vazia a gente usa ou esse símbolo aqui, é como se fosse um zerinho cortado, ou as chaves mesmo sem nada dentro, qualquer um dos dois, tá? Então esse sistema é impossível e a gente pode usar a abreviatura SI. Então, para fazer um resumo de tudo isso que a gente falou, quais os três tipos de sistema que a gente tem? Sistema possível determinado, SPD, ele tem uma única solução, tá? Solução determinada, você vai lá, confere, se é isso, não tem outra. É só aquele parzinho ordenado, ele só tem uma solução. A gente pode abreviar como SPD. Como que eu sei? Tem que resolver, tá? Lógico, com a prática, você bate o olho e consegue ver que é impossível. Porque, por exemplo, esse exemplo anterior que eu dei para vocês, eu sei que não tem como x mais y ser 7 menos x menos y dá 8. É impossível. Mas, assim, enquanto a gente não tem essa prática, essa visão, a gente tem que resolver. Resolve o sistema, escolhe seu método, tem o método gráfico, que eu acho mais complicado, né? Mas tem o método da substituição, né? Que são os métodos algébricos. O método da adição, escolhe seu método. E resolve, só resolvendo para saber. Se tem uma única solução, possível determinado SPD. Se ele possui infinitas soluções, eu não coloquei lá, mas aqui a solução poderia ser, sei lá, qualquer XY, era para ser um igual, tá? Pertencente aos reais. Tá? Pode ser qualquer XY pertencente aos reais. Qualquer parzinho ordenado. Não qualquer par ordenado. Você pode jogar o valor para um, acha o outro. Joga o valor para o y, acha o x. Joga o valor para o x, acha o y. Mas você tem infinitos pares ordenados para resolver esse sistema, não tem um único. Então, ele é possível de se resolver. Geralmente é quando dá 0 igual a 0, que vai dar o 0 dividido por 0. Esse é o caso. Tá? Geralmente, vocês podem até guardar isso. Geralmente é quando dá o 0 sobre 0. Aí ele vai ser possível indeterminado. E no caso, quando ele é impossível, quando ele não tem nenhuma solução, não tem como resolver ele de maneira alguma, no geral é quando dá uma divisão por 0. E aí a solução é vazia. Tá? Então esses são os três tipos de sistemas que nós temos. E aí a gente vai descobrir que tipo que é fazendo a resolução mesmo. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Não esqueçam das atividades propostas pelo professor. E até a próxima aula.